e conta com vários núcleos nos espaços das universidades. E aí, professor, eu já vou passar, inclusive, a fala para a professora André, para ela falar desses SIGs, né, que são esses núcleos aí. E esse é o nosso SIG de políticas públicas, que está promovendo essa palestra hoje, essa reunião, né? Essa reunião hoje para a gente falar das cozinhas comunitárias. Então, esse nosso SIG é coordenado pela professora Andréa Sugai, que eu queria que ela falasse para a gente, antes da gente conhecer as nossas ilustres convidadas, do nosso SIG de políticas públicas. Então, oi, professora Andréa. Olá, pessoal, tudo bom? Boa tarde. Obrigada, Larissa. Boa tarde a Tabata. Boa tarde a Marivalda, né? Marivalda, né? Eu sou mestre de engatar errado também os nomes, viu, Marivalda? Desculpa. Já de antemão, eu já peço desculpa. Tranquilo. Então, em parceria com a professora Janine, que é da antropologia, né? Houve um convite da gente trabalhar juntas, a gente já se conhece há um tempo, a gente já trabalha já há um tempo, a gente se aproxima. Eu sou nutricionista, sou professora em nutrição, igual o Jean Carlos. O Jean Carlos é nutricionista também, a Larissa também é nutricionista. Então, a gente está lotado, né? A gente passou pela Universidade Federal aqui de Goiás, em Goiânia, e nessa faculdade também tem, nessa universidade também tem a cadeira de antropologia. Então, a gente é um irmão próximo, e o nosso tema base, né, de comum, assim, olhar é a alimentação, né? E no campo da antropologia vai para uma imersão da cultura, né? Mas ampliando muito mais que isso, e aí também tecendo esses formatos de políticas, né? De alimentação, e no campo da alimentação a gente tem a contribuição aí dessa amiga irmã da antropologia, que também sempre nos agrega, nos faz, enquanto ciência, né, ampliar a nossa visão, assim. Então, é uma parceria de bastante carinho e gosto, né, então a gente sempre tenta trabalhar juntos, e aí a gente tem esse grupo de interesse especial, que ele foi, na verdade, um edital aberto pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, então a gente está baseado, né, o nosso grupo está lá junto com o GECA, inserido pelo Ministério da Ciência e Tecnologia. E aí esse grupo de interesse, a gente conversa muito juntas, então é uma parceria em conjunto, e o nosso foco aqui é numa imersão de políticas públicas. E aí, esse tema, né, de cozinhas comunitárias, ele tem tudo a ver com a gente e também com a parte da antropologia. Então, é um prazer estar aqui recebendo vocês. Esse é um canal, né, que a gente coloca até à disposição de vocês, aí nessa luta de vocês, né, a gente sabe que vocês agora estão com as cozinhas novas, né, conseguiram o edital aí do Banco do Brasil para montá-las, e a gente está aqui para ouvi-las mais do que falar qualquer coisa, e nesse sentido aprender com vocês, né, e ainda mais não estando em Goiânia, estando na região centro-oeste aqui, que nos auxilia, então como que vocês estão trabalhando, como que vocês estão pensando, como é que está, e nos colocar também à disposição, a gente tem esse canal, né, qualquer coisa no sentido tanto da antropologia em termos, né, de cultura e patrimônio, como de alimentação e nutrição, e aí vai para qualquer ordem, né, a gente está super à disposição de vocês, e o centro ele é um pouco isso, ele é para discutir, né, quaisquer coisas que passam pelo campo da cultura e soberania alimentar e nutricional e políticas, mas também no campo do patrimônio. Então, a gente, dentro da universidade, o nosso campo a gente tem um formato, né, um formato usualmente é de pesquisas e estudos, sempre de portas abertas, principalmente para a comunidade, para auxiliá-la nesse sentido. Qualquer coisa que vocês precisarem, né, num campo mais específico, a gente abre as portas, inclusive, para auxiliar, né, assim, desde de coisas específicas como rotulagem, qualquer coisa nesse sentido, né, até coisas mais específicas, mas aí o nosso núcleo, ele tenta trabalhar um pouquinho nessa linha. Então, a gente tem esse canal, assim,
nesse formato agora mais, né, um pouco diferente, porque antes não era o YouTube, mas agora... então, a gente está aqui com prazer de ouvi-las, com esse foco, mas a gente... o grupo, nesse formato aqui, ele tem acontecido no campo das conversas, né? Igual a gente está fazendo aqui. Então, para além desse movimento, a gente tem outros, e aí o GECA, ele está mais avante do que o próprio de políticas públicas aqui, de SAM, de Segurança Alimentar e Nutricional. Ele tem mais imersões, e aí a gente é parceira no sentido de ajudar. Mas a gente está aqui, Tabata, Marivalda, para ouvi-las, né? A gente quer muito ouvi-las, a gente entende que o que vocês conquistaram aí, principalmente para a região de vocês, é um avanço para vocês, é um avanço para a comunidade. A gente está aqui muito mais na partilha de ouvir e aprender com vocês do que qualquer outra coisa. E essa é a nossa função. Mesmo, né? Que precisar, a gente pode contar com essa parceria. Mas no sentido de qualquer coisa de troca mesmo, né? No sentido da universidade trocar com vocês as experiências e sempre no intuito mais de aprender do que outra coisa. Então, eu acho que é isso. Dar essa introdução, assim, só para ficar mais fácil de entender. Tá certo, muito obrigada, professora. Bom, então agora eu passo a palavra para as convidadas, para a Tabata e para a Marivalda, se apresentarem. Então, queria que vocês se apresentassem, falassem quem são, quem vocês são, né? De onde vocês vêm. Então, por favor. Boa tarde a todas e todos. Meu nome é Tabata, eu sou da coordenação do Movimento Camponês Popular e atualmente estou na coordenação do trabalho com as mulheres camponesas. Eu moro em Crixás, que fica na região norte de Goiás. Boa tarde, meu nome é Marivalda, faço parte, né, do Movimento Camponês Popular, sou parte, e estou aí, né, nessa luta também com as cozinhas aí, com as companheiras, e sou de Catalão, no sudeste goiano. Certo, obrigada. Eu queria que vocês contassem um pouco para a gente, então, iniciassem então a fala que vocês pensaram, contando um pouco para a gente, né, o que são essas cozinhas aí comunitárias, como foi o processo de desenvolvimento, não sei como que vocês pensaram aí, quem vai começar falando, mas, enfim, podem começar da maneira que vocês pensaram aí, mas eu imaginei que a primeira pergunta seria, o primeiro questionamento seria essa, tá bom, Tabata? Beleza. Então, sempre quando a gente vai socializar um pouco da nossa experiência que a gente está construindo com o trabalho com as mulheres, né, com a cozinha, a gente sempre inicia falando do processo, né? E esse processo do trabalho com as mulheres, nós iniciamos, o movimento camponês popular nasceu, né? O movimento camponês popular, ele nasceu há 13 anos atrás, e o objetivo do movimento é organizar as famílias camponesas para continuar na terra, mas continuar na terra produzindo alimentos saudáveis, produzindo alimentos diversificados e na luta pela soberania alimentar, pela autonomia camponesa. Então, o movimento ele tem esse objetivo, né, de organizar as famílias que moram no campo para permanecer na terra, mas permanecer com renda, com qualidade de vida, com acesso aos... E aí, quando a gente começa a organizar o movimento, que era necessário também organizar as mulheres, né,
incentivar cada vez mais as mulheres a participar da organização, vista que no início tinha muita dificuldade de trazer as mulheres, geralmente vinham os homens, né? E as mulheres sempre ficavam em casa cuidando das crianças, cuidando, né, dos trabalhos domésticos. Então, quando a gente começa a organizar os camponeses, a gente vê que teria que dar uma ênfase com relação ao trabalho com as mulheres, visto que o movimento é uma organização mista de homens, mulheres, jovens, né? Então, logo que a gente percebeu isso, né, nós começamos a organizar as mulheres. Que era preciso, né, ter espaços específicos para as mulheres, encontros, oficinas. Existia uma dificuldade das mulheres participar, e aí a gente percebeu logo, né, que um dos temas que a gente teria que trabalhar bastante era com relação à renda, né? A renda, a autonomia da mulher, o protagonismo das mulheres, porque para as mulheres é um desafio, né? E isso. Então a gente percebeu logo que a gente tinha que juntas pensar formas, né? Pensar alternativas com o acesso à renda, porque muitas mulheres conseguem quando estão aos 60 anos, né? Então a gente desafio, né, que a gente precisava juntas buscar políticas públicas, correr atrás das políticas públicas que já existem, né, para acessar, e também até propor políticas públicas, né, que pudesse inserir cada vez mais mulheres no acesso à renda e à qualidade de vida. Então, a gente começou esse trabalho, encontros, lutas, né, e aí, né, fomos tentando, correndo atrás para a gente conseguir atingir esse objetivo. E o processo, né, mostrou que dava certo, né, que as mulheres, elas tinham um papel na nossa organização, né? E aí a gente percebeu que na luta pela política pública, as mulheres, na luta pela moradia, as mulheres eram as que corriam mais atrás, porque o homem logo desistia, né? Porque vocês sabem que o acesso à política pública não é tão fácil, né? Muitas pessoas desistem logo de chegada quando percebem que para acessar a política pública tem muita burocracia, tem muita dificuldade. Às vezes a política existe, mas o acesso a ela, né, é dificultoso. Então, nesse processo de organização de mulheres, muitas das vezes o marido falava: vamos desistir, não vamos lutar mais não, isso é mentira, isso a gente não vai conseguir nunca. E as mulheres não desistiam. As mulheres, não, eu comecei, eu entrei, eu vou até o final. Políticas públicas que o movimento, né, foi parte no sentido de correr atrás, as mulheres teve um protagonismo muito forte, né, tentando conquistar alguma coisa, que seja renda, que seja qualidade de vida, né, no caso, na minha casa, o programa de moradia para o rural. Quando a gente fala da energia, né, quantas mulheres lutou até o final para acessar o programa Luz para Todos, né, e tantos outros programas que existem. Então, o movimento, então, tem essa história aí de organização de mulheres, de várias ações relacionadas ao trabalho com mulheres. Inclusive, desde que o movimento nasce, há 13 anos atrás, nós, todos os 8 de março, a gente tira como uma jornada, um mês, né, de jornada de luta pelo direito das mulheres, né, porque a gente acredita que, né, é um processo de luta permanente, né, e assim, a gente tem que lutar para conquistar, e a gente, depois que conquista, a gente tem que continuar lutando para não perder, né, porque não é
quando a gente conquista algum direito, né, esse direito ele não é permanente. A todo momento esse direito está sendo questionado, né? Então, é uma luta permanente. A gente luta no caso das políticas públicas, a gente luta para ela existir, mas a gente tem que continuar lutando para ela permanecer, né? Porque a todo momento é nos negado, né, esse direito. Só assim, para socializar com todos, né, que estão assistindo né, de hoje à tarde, que o processo que a gente está vivenciando hoje das cozinhas, né, da conquista, né, e desse processo que a gente está construindo, ele é um processo de luta que começou desde que o movimento nasceu, né, e continua até hoje, com muitos desafios, né, com muitos pela frente, né, para construir. E aí, nossa experiência, que aí a companheira Marivalda vai socializar, que é Mulheres de Catalão, né, que foi o primeiro grupo de mulheres aqui do estado de Goiás, que se desafiou a iniciar uma cozinha, né, uma cozinha coletiva, né, quitandas para produzir várias coisas. E aí também, antes de passar a palavra para a Marivalda, o Camponês Popular, hoje ele tá organizado em Sergipe, no Pará, no estado da Bahia, no estado do Pernambuco, Pará, Pernambuco, Bahia, Piauí e aqui no estado de Goiás. Cláudia, dá continuidade? Bom, falou muito bem, né? A nossa companheira Tabata aí, né? Disse muito bem em relação às mulheres. E esse relato dela, ele é verídico, porque a gente vivencia isso, né? Eu, como mulher camponesa, vivo no campo, mãe de família. A gente vivencia tudo isso, vivenciou isso a minha vida toda. Eu vivenciei todo esse relato que a Tabata fez em relação a nós, mulheres camponesas. É que eu exemplifico assim, as mulheres do campo sempre trabalhou e nunca teve sua renda, né? Então, quando fala desse processo das mulheres virem para uma organização como o Movimento Camponês Popular, há muita resistência, muita dificuldade em trazer essas mulheres. Por que tem essa resistência, essa dificuldade? Porque a mulher, ela, em especial a do campo, ela entende desde pequena que ela nasceu, ela nasce, cresce para procriar, cuidar da casa, cuidar da família, cuidar dos bichos, cuidar da porta. Essa é a tarefa da mulher. E foi se acomodando nessa situação ao decorrer dos anos, ao passar dos anos, e pela criação, a forma que foi criada, se acomodou a não ter a sua independência, não ter sua própria renda, a viver viver, né, dependente do marido, do esposo, do pai, talvez, muitas do pai, outras depois casa do esposo, e isso vem perpetuando, né, e quando surge o movimento, aí a Tabata disse muito bem, há 13 anos atrás, para nós isso era um mistério, era alguma coisa, como ela disse, né, não acredita, será? E a gente ficava aquilo meio que preocupada e tinha ainda todo o empecilho do além porteira. Como eu vou sair daqui, né, da propriedade e vou para dentro desse processo, dessa organização, e vou buscar minha autonomia, minha independência, e assim, não dirige, não consegue vir para a cidade sozinha, não tem
modo, uma forma de se locomover. Então, tinha todas essas dificuldades, todos esses empecilhos. A gente encontra ainda e encontrou. Encontra e aí encontrava nessa situação. Então, a gente... e aí, a Tabata disse muito bem em relação aos encontros de mulheres, que é um dos locais, é um dos espaços mais sublime. Eu costumo dizer assim, que é um dos espaços mais sublime. Claro que nós tem vários outros espaços importantíssimos, mas um dos mais sublimes dentro da organização, dentro do movimento, é que dentro desses espaços é que a gente consegue, é que nós, né, nós, mulheres camponesas, conseguimos expressar toda a nossa repressão, colocar toda aquele jogar para fora toda aquela repressão, aquele patriarcal que a gente vivencia e vive no campo. Então, em 2010, a nossa história aqui, quando a Tabata fala da cozinha, né, das mulheres aqui, que é pioneira em catalão, em 2010 a gente teve uma luta, né, de uma companheira aqui, e era uma companheira mesmo, uma mulher, que viveu a vida toda no campo, na terra, tirava todo o seu sustento da terra e estava em eminência de perder a terra. E foi muito bacana, porque foi nessa época que as mulheres veio para dentro, veio participar, porque sentiu que tinha uma companheira em perigo, em dificuldade, e aí as mulheres começaram a vir. E da gente estar lá nessa luta, toda essa luta para que a companheira não perdesse a sua terra, é que, claro, sempre tem as rodinhas de conversa, e uma falava da vida, outra falava da dificuldade, e às vezes estava ali todas acompanhadas com os maridos, né? Eu mesmo com meu marido, ia todo dia para lá, e meu marido junto. E aí as meninas, né, da coordenação resolveu fazer um encontro de mulheres logo após essa luta, que nós fomos, né, vencedores, graças a Deus, conseguimos ganhar essa batalha, e a companheira não perdeu a terra, e as meninas sentiu que era necessário fazer um encontro de mulheres exatamente para poder conscientizar as mulheres da importância que elas tinham dentro de um processo de luta e dentro da própria sociedade, dentro da comunidade que elas viviam, dentro da sociedade. E a gente fez esse encontro de mulheres, e nesse encontro, as meninas, né, eu falo as meninas, que é a Tabata, é a Sandra, é a Jéssica, e aí a gente fala as meninas, e são meninas mesmo, né, e a gente fala, e as meninas, dentro desse encontro, nos relatos, né, das companheiras, das dificuldades que tinha, né, e a gente fala aqui, a gente não cansa de relatar isso, que muitas das vezes você falava para o marido assim, me dá 10 reais aí, ele perguntava, para que você quer 10 reais, mulher? Então, quer dizer, né, isso é humilhante, né, isso é horrível, isso chega a ser uma violência financeira, né, porque toda vez que você pede 10 reais, você tem que justificar para que você quer os 10 reais, como se fosse que você não trabalhasse, você não fizesse nada lá na propriedade, você não fizesse parte daquele processo de construção de renda dentro da propriedade. E aí as meninas entenderam que era importante fazer esse encontro, e nesse encontro veio a proposta dessa política pública, que é o PNAE, o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Aí elas falavam nesse PNAE, né, nós, né, mulheres do campo, leigas de todas as políticas públicas, de todas as leis, a gente pensava, que bicho de 7 cabeças é esse, né? Do que essas meninas estão falando? Mas aí um grupo de 9 mulheres se encorajou e veio para dentro, sem saber, elas falavam, explicavam para a gente, muito sabedoras, né, do que estava falando e que estava colocando para a gente, e o grupo de 9 mulheres se encorajou e veio para dentro da organização, veio para a luta, veio para o processo e veio se organizar. E a gente foi buscar essa política pública, né? Buscar entender o que era essa política pública, do que elas estavam falando, né? E da importância que seria isso para nós mulheres, né? Que até então vivia lá no campo sem renda, sem nada, né? Sem perspectiva, como diz o outro, de porteira fechada, né? Trancada lá,
só saía junto com o marido, e a partir daí a gente criou esse encorajamento. Essas 9 mulheres vieram buscar essa política pública, e daí começamos esse grupo no PENAI, aqui no município de Catalão. A gente conquistou isso em 2012, em agosto de 2012, a gente, né, porque fomos nós todas, né, juntas, encorajadas, né, e não muito sabidas, mas encorajadas, e viemos buscar essa política pública, e a gente começou, em agosto de 2012, a fornecer a merenda escolar para as escolas municipais aqui do município de Catalão. E, a partir daí, desse grupo de mulheres, dessas 9 mulheres, a gente, as outras foi vendo, né, que dava certo, que era uma coisa que estava funcionando, e aí a gente costuma dizer aqui que nós tínhamos uma companheira aqui que é maravilhosa. Tinha não, nós tem ela, que ela está viva, graças a Deus. Ela já está bem, assim, de idade, bem velhinha, mas ela sempre liga para saber como é que está a nossa cozinha, como é que nós estamos fazendo, nós estamos trabalhando. Ela costumava dizer assim, olha, eu fiz biscoito para o meu marido, para os meus filhos, a vida inteira. Mas eu não sabia que biscoito dava dinheiro, que ganhava dinheiro. E agora eu faço biscoito e ganho dinheiro. Olha aqui a borrachinha do meu dinheiro. Eu guardo até hoje, porque eu fui lá no banco receber meu dinheiro e tenho a borrachinha guardada até hoje, porque eu consegui dentro do movimento, então dentro da organização, junto com essas mulheres corajosas. Então, assim, e com isso, as companheiras foi se empoderando, né? As que não dirigia, tirando carteira, já tendo seu próprio veículo, já se locomovendo da propriedade para a cidade para fazer as entregas, porque de início nós fazíamos nas nossas casas. Quando o processo foi aumentando e as pessoas, as companheiras, as outras companheiras do campo foi vendo que foi dando certo, que deu certo, foi vindo mais mulheres. Aí a gente viu a necessidade de montar uma cozinha coletiva, para que a gente pudesse trazer mais mulheres para dentro do processo, para dentro da organização e dentro do processo de conquista, né? Para que outras mulheres, que essa conquista chegasse para mais mulheres. E aí a gente organizou uma cozinha coletiva aqui na cidade. A gente costuma até rir, né? Às vezes a gente ri quando relata que o início foi incrível, porque a gente tinha muito pedido, porque aqui nós temos quase 9.000 alunos no município, é um município de 120 mil habitantes, e a gente tem 33 escolas municipais, entre escolas e creches, e os pedidos foram aumentando muito, e a gente, o que nós conseguimos trazer? Nós trouxemos nossos forninhos elétricos pequenos, nossas batedeiras, nosso liquidificador, que todo dia queimava um, enfim, e nós conseguimos montar essa cozinha aqui, o grupo conseguiu montar essa cozinha coletiva, e aí a gente conseguiu colocar aqui 53 companheiras dentro de um espaço organizado, bem organizado, assim, que a gente trabalhava com muita dificuldade, mas com muita dificuldade mesmo. A gente tinha vezes que a gente virava à noite para poder conseguir dar conta, né, dos compromissos, dos pedidos que tinha data, tinha horário de entrega, tudo. Então a gente às vezes virava à noite aqui pelas condições que nós tínhamos, pelos maquinários que nós tínhamos, que era muito precário, mas a gente tinha coragem, né? Temos coragem, somos encorajadas todo instante, até porque pela nossa independência, pela nossa autonomia, que a gente criou isso, que a gente conquistou isso. Então, a gente conseguiu montar essa cozinha, e com 53 companheiros aqui dentro, maravilhoso, a gente via que... E aí a gente foi vendo que precisava melhorar isso, né? Que a gente viu que quando a gente vê que nós, mulheres, temos a nossa independência, temos o nosso dinheiro, a nossa autonomia, e aí a gente vê lá no campo as outras companheiras que continuam ainda de porteira trancada, que não consegue sair, não conseguiu sair ainda, além porteira, devido a toda essa dependência, e porque não tem sua renda, porque não tem sua própria locomoção, enfim, a gente sentiu necessidade de melhorar essas cozinhas. E foi daí
que surgiu, né, esse projeto, né, importantíssimo da Fundação Banco do Brasil, que veio para melhorar a nossa cozinha aqui da Regional Sudeste, e para implantar mais 3 cozinhas em outras regiões do estado, que é na região central, né, que no Jaraguá, que é a nossa cozinha lá, chama do Jaraguá, ela chama Sabores da Roça, a nossa aqui chama Sabores do Campo, e a do Norte chama Sabores da Terra, e a do Nordeste chama Sabores do Cerrado. Então, nós conseguimos implantar, além de nós melhorar a nossa cozinha aqui com mais maquinário, melhorar as condições de trabalho, a gente conseguiu implantar, né, mais 3 cozinhas que é no Jaraguá, no Norte, que fica na cidade de Jaraguá, no Crixás, e lá em Divinópolis, que é num pequeno distrito de Vazante, que é um lugar maravilhoso, enfim. Então, e que tem mulheres extremamente em dificuldade, né, assim, como camponesa, totalmente à mercê das dificuldades da dependência, que são mães de família, que precisa muito ter sua renda, sua independência, e a gente vê que tem toda essa dificuldade. Então, isso veio, e com esse projeto, a gente conseguiu montar essas cozinhas nessas outras regiões e implementar a nossa aqui, que melhorou muito a qualidade dos nossos produtos e também a qualidade de trabalho, as condições de trabalho nossa aqui. Ela melhorou muito. Então, a gente vê que esses projetos, que essas políticas públicas, apesar de que a Tabata disse, e ela disse muito bem, que são difíceis de ter acesso, que a gente sabe que para a agricultura familiar, para o trabalhador em geral, seja ele do campo, da cidade, todas as políticas públicas, elas são difíceis de ter acesso. Por quê? Muitas das vezes, por não ter o conhecimento, que nós era um exemplo, nós camponeses era um exemplo, não tinha conhecimento dessas políticas públicas como o PENAI e o PA, que nós também aqui operamos, o PA também, PA Alimentos, né, doação simultânea, e também pela dificuldade, e a gente percebe a dificuldade que tinha, né, das pessoas acessar isso, seja ela no campo ou na cidade, mas no campo, mais difícil ainda, em especial para as mulheres. Então, assim, a gente sabe que é burocrático, a gente sabe que é muito difícil da gente, que quando você chega numa prefeitura, numa secretaria de educação, você fala de PENAI, você fala de PA, as pessoas, como se você estivesse falando de uma coisa de outro mundo, que não conhece, não sabe, enfim. Então, tem todos esses entraves e todas essas dificuldades. Você chega dentro da prefeitura, você abre uma porta, fecha-se 3, 4, e aí você, às vezes, tem que passar por uma janela para você conseguir acessar essas políticas públicas. Então, a burocracia, ela é imensa, ela é muito extensa em relação a isso, porque a gente sabe que esse dinheiro, ele é direcionado em especial, o PENAI, 30% desse recurso, ele é direcionado aos camponeses, né, às famílias da agricultura familiar, mas que as pessoas fingem em desconhecer, fingem em não querer enxergar isso e querer implantar isso e colocar em prática. Então, muitos municípios, muitos locais, a gente sabe que em poucos, não imaginem só, essa política pública, ela existe já há anos e ela só foi começar mesmo a ser implantada em 96, assim, né, mas, e que veio ter conhecimento mesmo a partir dos anos 2000, né, e que as pessoas começaram, de fato, a entender que eles tinham o direito de ter essas políticas públicas e buscar. Então, são esses entraves e todas essas dificuldades, mas que a gente tenta superar dia após dia e tentando trazer mais mulheres, trazer mais companheiras para dentro desses processos, para ter sua autonomia, né, para ter sua independência financeira, para não sofrer
essa violência, porque é uma violência financeira que as mulheres sofrem no campo em relação a isso. Acho que um pouco isso. Uau, que fala. As duas, né, abrilhantaram aqui para a gente à tarde. Eu quero falar que eu fiquei arrepiada aqui em vários momentos com as falas aí de vocês. Marivaldo, obrigada aí pela sua fala. Nós temos várias perguntas aqui já no aqui que a professora Andréa colocou, mas uma das perguntas que a gente estava conversando aqui antes é a questão dos equipamentos, que ela já respondeu aqui também, né? Que ela falou mesmo que quem leva os equipamentos foram os equipamentos delas, né? Do próprio delas, queimou aí não sei quantos liquidificadores delas, aí a gente estava conversando antes da gente conversar, de começar as reuniões. Professora André, quer você mesmo fazer as perguntas? Acho que pode você mesmo. Eu gostaria nossa, assim, eu acho que o relato foi extremamente importante, né, assim, eu fui anotando aqui algumas coisas, tanto da Marivaldo, assim, né, encorajadas, não muito sabidas, mas encorajadas, né, encontro de mulheres, essa coisa do encontro, como vocês ampliaram, né, são 9 anos de luta, né, 53 companheiras aí no campo de Catalão, e para além disso, essa experiência de vocês, como que isso ampliou, né, para mais 4 regiões, mais 3 regiões, os nomes das cozinhas também, né, Sabores da Roça, Campo da Terra, do Cerrado, como ela faz sentido, e essa coisa final da violência financeira que as mulheres sofrem tanto no campo quanto na cidade, né, a gente tem visto isso e como que isso é importante, né, Marivaldo e Tabata, né, faz todo sentido, assim, e a experiência das camponesas, né, dessa coisa do campo. O campo, você sabe que a nutrição todos os melhores referenciais que a gente tem, inclusive de soberania, de segurança alimentar e nutricional, inclusive os conceitos, vêm do campesinato, né? Não vem da universidade, vem do campo, da luta, né? E essa coisa que vocês externalizaram é fundamental para a gente saber. Só que e a Marivaldo trouxe essa coisa da questão dos processos, da dificuldade dos processos das políticas, né? E como a gente... o direito é nosso, ele, né, só que a gente não tem ideia do quanto que ele é nosso, né, e o quanto se naturalizam que ele não é nosso, que ele não nos pertence. Aí uma coisa que eu gostaria de saber de vocês é nesse sentido, assim, se vocês têm tido apoio do território, principalmente das instituições, né, porque uma vez a gente entendendo que o direito, que as políticas, elas estão aí e elas nos pertence, vocês têm tido apoio desse território, assim, a própria doação do local, de vocês construírem a cozinha, foi um ganho da prefeitura, a prefeitura tem auxiliado vocês, porque o que eu tenho visto em termos de cozinhas comunitárias, é que quem tem auxiliado mais essas cozinhas comunitárias, para além do PNAE e do PAA, né, quando você não tem essas, não conseguem, às vezes, o processo naquele período, naquele ano especificamente, as prefeituras, elas têm sido um apoio nessa coisa das cozinhas comunitárias e manter essas cozinhas, né? E se vocês têm tido esse apoio da região. A outra coisa também que eu gostaria de saber, para além do PNAE, né, do PA, se a cozinha de vocês, assim, ela tem assistido ou não essa coisa de como do retorno da fome, né? E como que isso está na região de vocês, assim, como é que está no território de vocês? Porque eu sei que aí talvez não tenha banco de alimentos, né? Eu acho que o banco de alimentos ele só está aqui em Goiânia, não sei. Sinceramente, essa eu não estou sabendo, mas é só para essas seriam as primeiras perguntas, mas depois eu tenho mais para fazer para vocês. Marivalda, quer responder? Não, pode responder aí, Tabata, tranquilo. Então, essas cozinhas, elas
A mais antiga é a de Catalão, né? Então, essas outras 3 experiências, elas são bem novas. Inclusive, a inauguração foi mês passado, né? A inauguração dessas cozinhas, né? Então, foi mês passado, então é muito recente, a gente está naquele processo ainda, né, de construção, com muitos desafios. Inclusive, essas cozinhas, porque a gente conseguiu uma parceria com a Fundação Banco do Brasil, mas essa parceria, o recurso foi para adquirir os equipamentos, né? Inclusive, essas cozinhas a gente não tem um espaço físico nosso mesmo dessas cozinhas, né? No caso da cozinha Sabores da Terra, aquele chás, tipo, a gente é uma casa, é um aluguel, né? E a cozinha é aqui. Então, acho que somente a Sabores do Cerrado, que é em Divinópolis, que a prefeitura arrumou um local lá, né? Então, Jaraguá também, acho que as mulheres se juntaram, né, e tem um espaço próprio lá. Então, é sempre um desafio, né? Infelizmente, a gente não tem o apoio que a gente gostaria de ter, né, nos municípios, né? Projetos como esse, né, são projetos de desenvolvimento. Então, a visão, né, teria que ter um apoio bem maior, porque a gente está gerando emprego, né? Estamos levando famílias que estão conseguindo esse processo. Então, as públicas, né? É sempre um grande desafio, porque não é fácil. E também, né, assim, nessa construção, né, a gente tem percebido que há um apoio muito grande, né, da sociedade em geral, dessas iniciativas, né, principalmente quando a gente quando percebem que são mulheres camponesas, né, que tem desafio, tem um apoio bem grande assim da sociedade. Inclusive, essas cozinhas, essas 3 cozinhas, novas cozinhas, né, porque de Catalão já tem mais experiência, as mulheres, por enquanto, estão comercializando somente nas feiras livres, né? Nas crixás, a gente está indo aos domingos para a feira. Jaraguá está fazendo 3 feiras. Divinópolis está vendendo, né? Colocou uma banca lá no meio da rua mesmo, lá no povoado, né? Então, tem esses vários desafios no campo da comercialização, né? No próximo ano a gente quer muito acessar, ver se a gente consegue colocar essas quitandas, colocar esses bolos nos programas, né? Principalmente no PENAI. Mas é um desafio, mas a gente não tem medo, né, de correr atrás do que é de direito, né? Então a gente sabe que só assim a gente vai conseguir acessar. E com relação a essa questão da insegurança alimentar, né? Isso que a gente vive, né? Então, isso é muito forte em todos os lugares, né? Na capital, nos interiores também, né? Tem muita gente passando fome, tem muita gente com dificuldades. Nesse período também teve muitas iniciativas, né? De organizações, né? Campanhas, né, para ajudar famílias que estão precisando, né? Em todas essas nossas regiões, nós também ajudamos na construção, né? A gente tem feito várias ações no sentido de contribuir com esse momento complicado, né? Bem complicado e triste que nosso país vive. Outra pergunta também que eu vi aqui é com relação à data de luta. O 8 de março é uma referência para nós, né? É uma data internacional, né? É uma data internacional que é o dia de luta, né? Pelo direito das mulheres. Só que aí a gente não faz luta só no 8 de março, a gente sempre deixa o março todo para fazer luta, porque é muitas pautas, né? É muita vontade de lutar, né? Então a gente sempre, o março, ele é sagrado para nós, é um mês que a gente coloca
nosso grito com muita força. Marivalda, se quiser complementar, às vezes eu não consegui. Só para socializar também, assim, não, o movimento ele tem um trabalho com muitas mulheres, mas nem todas as mulheres que fazem parte do movimento, elas fazem parte da cozinha. Né? Então, nem é todas que quiseram fazer parte, né? Então, a gente está nesse processo, né? Sempre, em qualquer projeto, né? Tem sempre aquelas pioneiras, aquelas que falam, eu vou enfrentar. Se dá certo ou se não dá certo, eu vou enfrentar esse projeto, né? Então, aqui não é diferente, né? Então, vem aquelas primeiras, aí elas vão vendo que está dando certo, aí vai chegando. Então, é esse processo que a gente vive. A outra coisa que eu fiquei imaginando também é o seguinte, a Marivalda falou que são 9.000 alunos, eu falei assim, gente, você produzir alimento para 9.000 pessoas, tudo bem, né? Talvez vocês não tenham conseguido esse volume absurdo, né, em catalão, assim, no início, mas eu imagino que com certeza não há liquidificador, não há fogão que aguente, tem que ter uma ajuda industrial mesmo, né, porque aí vai aumentando o volume, inclusive 53 mulheres, né, como que aumentou, como que o processo, ele capitaneou, né, acaba que para 9.000 tem que ter assim, para atender, mesmo que não fosse 9.000, que fosse, sei lá, 1.200, né? Eu já ordenei uma cozinha para 1.200 refeições. A cozinha, ela tem que ter uma estrutura, porque senão a gente não dá conta, a gente espiroca, igual ela falou, a gente fica 24 horas no ar e não dá conta, né? Porque as demandas de alimento, elas têm horário e elas, né, têm um prazo. E, então, essa coisa, né, como isso faz, Marivalda, como essa coisa dos utensílios industriais, como eles fazem sentidos, né, para essa... E como esse tipo de ajuda, né, são fundamentais, né, essas parcerias, assim. A gente estava até conversando antes, né, e como para políticas públicas, uma cozinha industrial, ela, no montante de dinheiro, ela não é um absurdo, ela é factível, né? Então, como a gente precisa se organizar e como quando a gente ganha muito mais força quando a gente está 3, 4, muito mais que uma, né? E essa ajuda de catalão para vocês também, né, Jaraguá, e essa experiência de 9 anos, né? Porque é uma experiência, um aprendizado aí, né? Então, como a Marivalda, ela tem esse grupo de catalão, ele tem a nos ensinar, né? Nesses processos. Sim, é verdade, né? A gente, claro, eu costumo dizer assim para as companheiras, a gente tem experiência, já um certo tempo, né? Certos anos já de caminhada, né? Dentro desse processo, mas a gente tem muito que aprender também. A gente fala que a gente tem experiência, tem muito para passar, mas para as demais companheiras, mas a gente tem muito que aprender, porque geralmente, como eu digo assim, eu fiz uma rodada nas regiões, né, das companheiras aí, para levar um pouco da experiência nossa aqui, mas trouxe muito também daí. Então, a gente sabe que isso é uma troca, né, uma troca de experiência. É como numa rodada de conversa, é uma troca de experiência, a gente passa um pouco da gente, mas a gente recebe muito das outras pessoas que está disposto a ajudar e a contribuir dentro de um processo. E achei bom que você falou aí, Andréia, professora Andréia, das Marchas das Margaridas, né? Muito bom, muito bem lembrado, que também é especial para nós mulheres, né? Não podemos esquecer. Mas, enfim, então, a gente, e quando a gente fala desses maquinários aí das nossas casas, e hoje a gente olha aqui, a gente vê o deslumbre das mulheres em trabalhar com a máquina industrial, uma máquina que dá condição de trabalho e de qualidade do produto. A gente está vendo hoje que nosso produto está diferenciado. A gente, nesse momento, estamos atendendo aqui as escolas estaduais, no PENAI, né, que as escolas estaduais voltaram bem que, assim, quase que 70%, muitas escolas aqui voltou 70% aqui no nosso município, outras 50%, outras 30%, enfim.
depende da decisão de cada gestora. Enfim, a gente vê assim, chegar todo dia os elogios da qualidade do nosso produto, o quanto melhorou, o quanto mudou, e isso enobrece as mulheres, né? Isso faz com que elas se apliquem mais, né? Se torne mais, agarre mais isso aqui com maior afinco, né? Com maior interesse, porque um elogio levanta a autoestima, né? Em especial das mulheres. A mulher, ela precisa disso, é importante para a mulher um elogio nesse sentido, em sentido do trabalho, né? Ver o trabalho sendo reconhecido lá fora, e a gente fica muito, muito feliz com isso. E da questão, além políticas públicas, né? Depois desses maquinários, acho que você falou, né, Andréia? Além políticas públicas, alguma coisa nesse sentido, se eu não estou enganada, a gente tem, sim, objetivos, né, de ir além políticas públicas. Inclusive, aqui a gente estamos diversificando e muito assim, os produtos e a qualidade dos nossos produtos. Nós estamos afincando nessa questão da qualidade para a gente ir para o mercado. O mercado que ele chegue não só nos alunos, que nós não fique só nessas políticas públicas, mas sim que a gente vá para todas as instâncias, que é a população em geral. Então, assim, a gente tem essa pretensão e ela está amadurecendo, a gente está construindo um processo, porque a gente sabe que tudo tem que ser um processo de construção, e as escolas estaduais estão sendo uma porta, porque, claro, nós temos lá a gestora de merenda, nós temos as professoras, nós temos os alunos, nós temos a diretora, e que isso vai passando, né, de pessoa para pessoa. Olha, nós recebemos um biscoito aqui e ele é de extrema qualidade, aí então já está chegando pedido de encomendas particulares, que não são das políticas públicas. E isso anima a gente muito, né? E quando a Tabata fala da questão das meninas, em especial lá do Nordeste, que elas colocou uma bancazinha, né, na calçada, elas estão vendendo já para o público em geral. E isso é muito bom, porque aí já vai vir de fora para dentro. Porque nessa construção nossa aqui, nós construímos dentro das políticas públicas, está indo de dentro para fora, né? Porque está saindo de dentro das políticas públicas das escolas, mas as meninas já estão construindo com o público em geral. E isso é muito bom, porque o público em geral, ele compra todo dia. Ele compra, porque as pessoas têm necessidade de comer, têm necessidade de alimentar, e a gente sabe disso, todo mundo toma café da manhã, todo mundo lancha, e isso, elas já começaram de fora para dentro, né? Que elas já estão com as pessoas, já a comunidade lá delas em geral. Então, a gente vê que os objetivos, eles estão sendo alcançados. A gente sabe que o processo é longo, é um passo de cada vez, a gente tem as dificuldades, sim, os desafios são imensos, mas a gente sabe que é possível se alcançar esses objetivos, desde que a gente empenhe em todo o processo, em todo o trabalho, dentro e fora das cozinhas, isso é possível acontecer. E a gente espera que venha acontecer. Tem uma pergunta no YouTube, o pessoal está fazendo pergunta lá no YouTube, que a gente fica muito triste com a situação das políticas públicas não chegar a quem precisa, né? Que foi uma fala realmente muito impactante da Marivalda, falando sobre a questão de ter que pular a janela quando chega na prefeitura e fala de PNAE, ninguém sabe nem o que é na Secretaria de Educação. E realmente é uma realidade, né, Marivalda, e é uma tristeza também. E lá no YouTube perguntaram o seguinte: como vocês sugerem, né, Tabata e Marivalda, como vocês pensariam, por exemplo, que as políticas públicas seriam melhores acessadas, assim, da gente pensar junto como seriam melhores, como chegaria, o que trava mais essa questão
de não chegar a política pública onde deveria chegar. O que vocês acham que mais trava essa questão de que as políticas públicas... Eu acho que eu entendi que foi essa a pergunta. O que trava mais esse acesso às políticas públicas, na opinião de vocês? Bom, na minha opinião, uma das questões fundamentais é a formação dos gestores municipais, porque a gente sabe que as secretarias de educações estaduais, elas têm esse conhecimento e esse entendimento. Quando a gente fala com a secretária de educação de um estado ou outro, a gente sabe que elas têm conhecimento dessa política pública, tanto do PNAE como do PA. Só que esse conhecimento ele não é repassado para os gestores dos municípios. Então, quando você chega no município que tem 3 mil habitantes, 4 mil habitantes, você fala de PNAE numa secretaria de educação, eles nunca viram falar. Então, assim, isso eu deparei com isso, eu já me deparei com isso, do que vocês estão falando. Então, quer dizer assim, o recurso vinha para o município, que a gente sabe que o recurso vem, mas eles não sabiam o que fazer com esse recurso. Quem era que procurava, quem são as pessoas que procuram. Então, eu acho que precisa de formação dos gestores responsáveis pelas merendas escolares, pelo alimento das crianças nos municípios, para poder eles ter o conhecimento da política, conhecer a lei e poder aplicar e implantar ela dentro dos municípios. E saber quem são as pessoas que vão procurar, que são os agricultores, que são da agricultura familiar, que são as famílias lá no campo, que todos os municípios têm agricultor familiar, e que tem alguém produzindo alguma coisa, que tem mulheres que podem fazer esses biscoitos, que ainda que não seja... e a gente sabe que, é claro que nós temos um movimento, e a Tabata disse muito bem aí, nesses estados, e a gente sabe que isso não foi alcançado, que a gente, por mais que nós tentamos, e por mais que o movimento tente levar todo esse entendimento, todo esse conhecimento para as companheiras e para os companheiros também no campo, é muito difícil, a gente sabe que não é fácil, que a gente sabe que tem milhões e milhares de agricultores aí, por esse Brasil afora, que produz, que tem a produção, que tem mulheres, e que poderia estar fazendo essa merenda escolar, está fornecendo essa merenda escolar, que é um produto de qualidade, porque a política pública, ela já diz, o PNAE, ele veio para poder mudar esse conceito que estava imposto aí, para as crianças, em todas as escolas do Brasil inteiro, de o quê? Lanchar na escola bolacha industrializada, Coca-Cola, ou Guaraná, ou enfim, coisas fritas ou salgadinhos, né? Ou salgadinhos. Então, essa política pública veio para mudar isso, e mudar em todo o contexto nacional, porque as crianças precisavam voltar à origem, porque nós estávamos, e a gente vê hoje que o Brasil tem um índice muito alto de obesidade entre as crianças. E o que é? É alimentação inadequada. Então, se foi colocado nutricionista em todos os municípios para que se elaborasse um cardápio voltado para as origens, que é o que nossos filhos tomam no café da manhã. Bolacha caseira, pão de queijo, biscoito de polvilho, que são coisas que vêm desde lá dos nossos antepassados, que todo mundo tomava esse café da manhã, e que se foi se perdendo, né, ao longo do tempo, perdendo as origens. Então, essa política veio para isso. Então, a gente sabe que no campo aí tem mulheres do Brasil inteiro, e dentro das suas localidades, dentro das suas das origens, né, que a gente sabe que cada região tem um tipo de alimentação, a gente sabe disso, que o Brasil é muito diversificado na alimentação, então, que poderia estar fornecendo essa merenda escolar, que tem condições e que não está fornecendo, né, e que os gestores poderiam buscar essas mulheres, buscar essas famílias, e trazer essas famílias para fornecer essa merenda escolar de qualidade para os alunos da cidade. Eu tenho uma dúvida aí, é bem específico, assim, é bem de quem já passou por cozinha industrial.
essa coisa, esse projeto do Banco do Brasil, vocês conseguiram o quê? Vocês conseguiram geladeira industrial, fogão industrial? O que vocês conseguiram aí para a cozinha? O que estava contemplado nesse... Tabata, vou deixar você. No caso das 3 cozinhas novas, né? Então a gente conseguiu freezer, geladeira, forno industrial, fogão industrial. A geladeira era batedeira, doméstica, Tabata, ou era industrial? geladeira doméstica. Ah, tá, não foi industrial não, tá. Isso, cilindro, formas, panelas. Batedeira vocês conseguiram? Batedeira industrial? Batedeira, mas não industrial. Não industrial, a batedeira? As 3 cozinhas, tá. não. E Agora, para a cozinha, liquidificador industrial. Tá. Liquidificador industrial, isso. Agora, para a cozinha de catalão, já foram equipamentos mais específicos. Mais específicos. Maior volume, tá. Isso. Tinham tudo que as outras cozinhas já tinham, né? Conseguiram. Então, era uma batedeira, né? Tá, até para a gente saber... Até para a gente saber que está tendo esses, assim, supostamente esses editais, que teve esse edital, né? Até para a gente tentar juntar forças mesmo, vocês, né, mulheres e a gente da universidade, para propor novos projetos, assim, novos editais, né? Forçar que esse povo faça mais editais e que coloquem coisas, assim, de fato industriais, né? Porque dura mais, a durabilidade é melhor, eles foram feitos para durar mais tempo, não é, né, abertura, a geladeira industrial você pode abrir muito mais vezes do que uma doméstica, a doméstica estraga mais rápido, né, então é nesse sentido, né, tá, e a batedeira é fundamental. Eu vou passar umas fotos aqui agora, vamos ver se vocês... reconhecem aqui. Isso é uma escola? Vai explicando aí pra gente, meninas. Essa é a cozinha de Jaraguá. Ah, que linda que ficou. Ficou muito linda, né? As mulheres estão muito lindas aí. Na frente da cozinha delas. Essa aí, então, esse terreno é das mulheres, tá? Da comunidade. Esse terreno de Jaraguá foi a prefeitura deu o terreno, né? Não. Ou tá alugado? Essa casa aí é de uma das mulheres, é de uma família que está na cozinha. E aí elas, coletivamente, elas deram uma reformada nessa casa. Olha que delícia. O principal produto de vocês tem sido pães, panificação, é mais? Sim, são pães, biscoito, bolacha, bolo. São esses. Vocês têm conseguido. Pão de queijo, biscoito de queijo congelado. São esses produtos. Mas ela é bem ampla, sabe? A nossa lista de produtos. Nessa foto marcaram alguém aqui, né? Tem alguém marcado aqui, é você, né, Marina? Né, Marivaldo? Nessa data, eu acho que eu não estava presente. Não? Não, eu não estava, infelizmente. Não foi possível estar. Achei que era você aqui, ó. Essa aí foi a inauguração, não foi, Tabata? Foi. Tem mais essa aqui, fazendo os biscoitinhos. Vou ver se eu consigo mais fotos aí para a gente ver. Vocês fizeram um livro também, né? Deixa eu ver que eu pego aqui o livro. O projeto também teve
Teve uma confecção de livro que Teve. fala da trajetória. E foi bem interessante esse livro, porque no projeto a gente teve vários encontros, várias oficinas, né? Inclusive, o Jean participou de algumas, o Marcos também participou de algumas, que foi muito importante, né? Porque a gente não conseguiu, a gente até tentou, né? Nutricionistas do município para contribuir, né? Com as cozinhas, mas infelizmente a gente não conseguiu, né? E aí a gente foi atrás de parcerias, né? E aí conseguiu com que o Jean, o Marcos viesse, né, participasse dessas oficinas. E aí, nessas oficinas, faziam o bolo, né, a quitanda, pronta para o café da manhã ou para o lanche, e trazia as receitas também. Então, todas essas receitas que está nesse livro de receitas veio das mulheres, a gente experimentava, né, o bolo e então tem muitas mãos aí nesse livro. Que lindo! Ô, Jean, você quer falar um pouquinho da sua experiência, né, no processo? Só falar rapidamente. Acho que é importante o Jean falar, ele também é parte desse processo. Só para falar o olhar dele, né, nessa experiência, isso é importante. Olha que delícia! Tá lindo! Boa tarde a todas. Claro que eu posso falar da minha experiência, de como foi. Eu tinha participado uma primeira vez, meu primeiro contato, estava contando mais cedo aqui, foi quando eu fui para Jaraguá. Quando eu conheci essa foto que a gente viu da cozinha pintada, que está amarelinha, eu conheci ela em outras condições. Então, depois eu tive a oportunidade de retornar e ver como a força dessas mulheres organizadas puderam transformar nessa imagem que a gente está vendo hoje ali. E para mim foi muito gratificante, porque ao mesmo tempo que eu estava ali convidado a poder passar algumas informações a elas, saindo dali muito mais tendo aprendido com elas do que tendo ensinado. Então, para mim, foi uma experiência enriquecedora enquanto profissional. E eu só tenho a agradecer a essa oportunidade e espero voltar inúmeras outras vezes nessas cozinhas para provar dessas delícias que são incrivelmente maravilhosas. O livro ele está disponível? Como que é? Essas receitas estão em algum lugar? Como que é? Ou vocês estão vendendo? Como que é? Só para a gente ter uma ideia. Então, esses livros, eles foram repassados para as mulheres, sabe? Daí a gente pode disponibilizar para vocês também depois. Mas eles não estão em nenhuma plataforma, não. É porque no projeto previa, né, publicar um livro de receitas. Daí, por esse assim, motivo, né, ele foi construído. A gente pode socializar com vocês. De repente, até, Jean, depois auxiliá-las, existe um site da CAPES, do CNPq, eu acho, né? Que você pode colocar o e-book, né? Nessa plataforma, e aí fica oficializado, porque aí vocês ficam com direito autoral, né? Mantém esse direito autoral, essas coisas assim. Então, essa coisa também né? Essa confecção, se vocês quiserem, né? A gente auxilia. Como foi importante saber, né? Porque a gente pode juntar forças aí, né? A gente sabe que aqui em Goiânia a gente fica mais próxima da Câmara Legislativa, cada deputado tem uma quantidade de verba, né? Eu sei que eles juntaram as verbas todas e destinaram ela pelo Covid, destinaram ela para a implementação do HC, do Hospital das Clínicas daqui,
Então, eles pegaram essa verba, né, de vários deputados e canalizaram para a finalização do HC, para contribuir para a Covid, porque virou um hospital de referência, mas a gente sabe que eles têm verbas parlamentares, então, de repente, a gente fazer pressão aqui, né, para que possa, de repente, né, fazer um edital, alguma coisinha nesse sentido, para, enquanto mulheres, a gente se associar com forças mesmo, né, nós aqui, vocês aí. Então, o Jean pode ser uma referência, e vocês também com contato, né, nós, para a gente tentar fazer pressões para que tenham mais coisas, assim, né, porque a gente sabe que essas políticas, elas estão cada vez mais difíceis, né, assim, talvez Catalão, por estar mais organizado, o PA ainda esteja cumprindo com os 30%, né? A gente sabe que nem todo local está cumprindo, diminuiu bastante. A única política pública que a gente está com agora por conta do Covid, né? Por conta a questão da merenda do PNAE, então é a única que se manteve ainda. E o Estado de Goiás, ele cumpre o seu papel, porque os outros governos até foram mais precários nessa coisa da merenda, mas eu acho que o Estado de Goiás ele cumpre de alguma maneira com isso, mas a gente juntar forças mesmo, né, igual a Marivalda falou, né, mulheres mesmo, nos seus territórios, mas a gente se ajudando, a gente segurando na mão de vocês, mas no que precisar de ajuda, rotulagem, quando vocês pensarem num produto mais específico, né, colocar disponibilidade tanto à Universidade Federal de Goiás, quanto eu tenho certeza que os IF goianos e a própria Larissa lá na universidade, na faculdade dela, né, a gente pode estar auxiliando vocês, então, procurem a gente quando precisar, a gente, mesmo que a gente, né, naquele momento esteja mais complicado, mas a gente pode se organizar aí, conseguir ajudar vocês em várias frentes, tá? Treinamento, alguma coisa assim, alguma coisa mais específica, tá? A gente está à disposição também, vocês, né? Abusar da gente aí, a gente está... Às vezes a gente fica no próprio umbigo, mas essa não é a função, né? A gente compartilhar aí saberes, vocês têm muito a ensinar para a gente, até porque vocês estão na labuta mesmo da política, né? A gente fica aqui só estudando as coisas, mas vocês na labuta mesmo, igual a Valda falou, né? A janela quem está pulando são vocês, mulheres, né? Então, a gente, aqui está na frente, a gente usualmente fica na disputa mesmo, né? Assim, com o Ministério, as secretarias aqui, a Secretaria de Agricultura, a gente com o CONESAN aqui, que é o Conselho, né, de Segurança Alimentar Nacional, uma luta danada, um campo muito masculino, Goiás tem muito isso, né, e a gente, mulher, tendo que ocupar nossos espaços e alcançar isso que a Marivalda falou, né, a nossa independência e a nossa autonomia mesmo, né. Então, mas, não sei se a Larissa já vai finalizar, mas eu falo muito, eu gostaria de agradecer aqui. Pode agradecer, professora, eu acho que... Assim, nossa, agradecer de coração a Tabata, a Marivalda, pela experiência de vocês, falar que prazer conhecê-las, assim, saber que a gente está aqui para, né, para trocar, para segurar na mão de todo mundo, dividir, né, ajudar, dividir tarefas, né, e falar que a gente está junto nesses processos aí. E saber que quando a gente tem acesso a essas informações, a gente, sempre que tiver alguma coisa, a gente lembra, né, lembrar das lutas de vocês, assim, nesse sentido. A gente não está passando por um momento fácil em termos de políticas públicas, tem sido muito difíceis, né, mas mostra que essa coisa do compartilhar, né, como a divisão mulher é muito solidária, né, eu acho, assim, como essa coisa das cozinhas de vocês três conseguirem, e Catalão ter melhorado a dela, né, como isso é fundamental, né. Mas foi um prazer imenso, né, saber que vocês estão aí, que vocês estão na luta, a gente está aqui. Prazer, viu, Tabata? Prazer, Marivalda. Agradecer pelo convite, participar dessa conversa tão agradável, né, que foi essa tarde.
A princípio, eu estava achando que a conversa era presencial, né? Até falei para o Jean que não daria para participar. Fiquei sabendo que era virtual, né? Daí já facilitou bastante, porque daqui em Goiânia está bem longe, né? Então, nós agradecemos, né? Agradecemos e assim, nós estamos abertos para parcerias, né? Então, a gente vai precisar, né? Mesmo porque a gente sempre, vocês da nutrição, então vocês têm muito que contribuir com nós, né? Porque a gente tem muitos desafios, estamos começando agora, mesmo as que não estão começando agora, tem desafios também. Então, a gente quer, né, de fato, uma parceria, né? Porque a gente sabe que vocês podem, né, contribuir com a gente, né? A gente pode contribuir também com vocês, levando a nossa experiência, né? Levando um pouco da nossa história. Então, a gente fica super agradecidas, né? E aí é muito bom, né, saber que vocês estão daí, mas vocês estão preocupados com as políticas públicas, né? Com o acesso às políticas públicas, e isso deixa a gente mais fortalecidos, né? Então, isso é muito bom saber que tem pessoas que, mesmo que não está, como se diz, pulando a janela aqui, né? Mas está lá preocupadas, né, em saber se a gente está acessando ou não essas políticas, né? Então, é muito importante. E aí eu queria ler aqui um pedacinho de um poema de Cora Coralina, que é: mulher da roça eu sou semente, sou pedra, pela minha voz cantam todos os pássaros do mundo. Cora Coralina. Ai, que lindo, Tabata. Obrigada. Só para agradecer de forma muito especial ao Jean, porque foi através dele, né, que a gente está participando dessa prosa hoje, né? Então, o Jean é muito especial para nós, a gente conheceu ele, né? Aí nesse processo já veio aqui, foi em várias outras. Então, Jean, nosso abraço apertado, viu? E a gente te quer mais vezes aqui, viu? Tem muitos desafios para a gente passar juntos. Jean é lindo, abusa dele. Pode abusar. Eu, como ex-professora, pode. Ótimo. Agradecer vocês, viu? Muito feliz de agradecer vocês. Foi ótima a conversa. Muito boa. Obrigada. Obrigada, professora. Obrigada. Obrigada. Agora que eu li ali que as imagens não passaram, que pena, gente. Vocês querem que passe agora? Tenta passar, né? A imagem sempre é bonitinha. Deixa eu tentar passar. Marivalda quer falar, agora estou vendo o rostinho da Marivalda. Ei, Marivalda, prazer. Oi, prazer. Vou te conhecer também. Prazer é todo meu. Estão vendo as imagens? A primeira, da casinha laranja, mais bonitinha. E a segunda? Agora tá. Olha os biscoitos. Ah, que bom. Aí. E agora? Minas do Nordeste. Vocês conseguiram bandeja, ó, bandeja boa, né? Sim, essas são ótimas elas. Essas são ótimas, são completamente diferentes. Essa aí sou eu na foto. Pois é. Esse biscoito deve ser bom. Aí sou eu. Não é à toa que esse povo está querendo comprar biscoito fora da escola. Exatamente, né? Olha aí, maravilha. São meninas muito prendadas. A gente muito tem bom. Muita mulher boa, né, Marival? Olha aí. Muita cozinheira, mão cheia. Mão cheia. Tá bom, Pois é, Esse é o biscoito eu quero... de queijo, né? Sim. Biscoitinho de queijo. Eu quero agradecer também. Vou deixar a imagem aí.
Quero agradecer demais a presença, viu, Tabata? Marivalda, eu vou deixar você falar também, tá? Mas já quero agradecer. Vou encerrar com você, tá? Quero agradecer demais. Eu fiquei aqui pensando como as cozinhas, a culinária cozinha, ela além de simbólica, ela também é uma ferramenta de resistência. Quando você fala da além porteira, né, da vida, da além porteira aí, foi o processo aí, né, de pensar e tudo, e como as cozinhas foram essa ferramenta e esse núcleo, como foi importante aí para vocês e como foi central para montar a associação, como é que foi construindo em volta dessa cozinha e dessa culinária. Então, muito obrigada aí pela sua fala hoje, e pode encerrar aí com você. Obrigada pela presença de todo mundo, obrigada, Jean, também, por trazer essas maravilhas aí para a gente. Eu quero falar, o Marcos, né, também participou do livro, o Marcos Vinícius, ele é aqui da nossa faculdade, do nosso centro universitário, então tá todo mundo, a mão de todo mundo tá aí, né? Então tá entre amigos aqui a tarde de hoje. Muito obrigada, viu? Agradeço demais da conta a todo mundo. Obrigada, viu, Marivalda? Bom, nós aqui agradecemos, né? A Tabata já agradeceu aí, acho que foi muito importante aí o que ela falou, finalizando, e a gente agradece a todos, foi um prazer conhecer a professora Andréia, a Larissa, a outra professora aí que eu não lembro o nome, que eu não estou vendo o nome dela aí, e o Jean, né, que eu já conheço, que foi muito bacana, a gente foi para o Nordeste junto, ele esteve aqui na nossa cozinha, inclusive eu estou aqui na nossa cozinha, eu estou com vocês aqui na nossa cozinha, atrás de mim aqui tem um folderzinho com o nome da nossa cozinha. Então, assim, foi um prazer imenso estar com vocês, poder aprender mais, porque a gente aprende muito, em todo espaço que a gente está, a gente aprende, e a vida é um aprendizado, e eu estou sempre à disposição para aprender. E estamos aqui prontos para quando vocês quiserem estar com a gente, não só nesse bate-papo virtual, mas sim presencial, quiser estar presente, conhecer nossas cozinhas, e vim trazer também o conhecimento de vocês para nós, será um prazer imenso recebê-los aqui, e juntamente com o Jean, né, novamente, será um grande prazer, e a gente sabe que, tendo pessoas como vocês, que estão preocupadas com a gente, com as mulheres camponesas, com a questão da soberania alimentar, com a situação que estamos vivendo no momento, é muito importante, porque é maravilhoso a gente ver que as universidades, elas saíram além portão, elas saíram para fora, porque antes era a comunidade e a universidade. Então, a universidade era só do portão para dentro, agora não. O pessoal da universidade saiu do portão para fora e veio para a comunidade. E tanto na comunidade, tanto na cidade como no campo. E veio só para enriquecer e melhorar as condições e trazer muita aprendizado e sabedoria. E a gente agradece muito. E queremos receber vocês aqui na nossa cozinha Sabores do Campo e também nas outras cozinhas. Muito obrigada. Obrigada a você, Tabata, obrigada a você, Marivalda. Gente, então, é isso. Hoje foi o nosso SIG de Políticas Públicas, junto com o Jeca, com o SIG de SAM. Obrigada para vocês aí, um abraço. Semana que vem tem o próximo, né, professora? Sexta? Não, vai ser. Eu vou confirmar com o Fernando, mas é segunda-feira agora, tem o Clube do Livro, né? Com nutricionismo, eu só vou confirmar se vai ter, aí eu já aviso vocês, tá? Tá. E tem o do Jeca também, né, professora? O Jeca na próxima sexta. Sexta-feira, tudo bem? Tá. Próxima sexta tem o do Jeca.
Beleza, segue a gente no YouTube. Tá? Um abraço. Tchau, Gente, todo mundo. foi ótimo. Um abraço. Um abraço. Tchau, Tchau abraço pra grande. vocês. Tchau, obrigada.